o resumo da nossa vida: você ama a Deus com todo o teu coração, todas as tuas forças, com tudo que tu tem. Você oferece sempre o melhor e sempre o primeiro para Deus. Sempre. Sempre o melhor e sempre o primeiro para Deus. Na segunda, na terça, no domingo, na refeição, sempre. Então de certa forma, é um tempo que nós estamos sendo desafiados a avaliar a nossa vida, nossas prioridades, nossos valores. Se você quiser fazer alguma diferença nessa hora, também, você precisa estar bem posicionado em Deus. Essa semana, acho que foi esse mês ainda, ou talvez o mês passado, eu estava lendo um poema. Eu estava lendo um poema. Eu queria um poema do autor. O autor acho que é Robert Frost, que fala desse caminho que não foi tomado, vamos dizer. Esse poema fala sobre esse viajante que se deparou com aquelas plaquinhas, né, uma bifurcação na vida. Aí você vê, e como um viajante experiente, ele parou um tempo, sabendo das consequências de tomar qual posição, e aí ele estava ali diante de dois caminhos, e ele começou a avaliar, olhou para um, aí você vê aquele caminho assim que vai e some no horizonte. Você olha o outro. E a experiência diz para ele assim: o caminho que eu tomar, provavelmente esse caminho vai levar para outro caminho, vai levar para outro caminho, e provavelmente eu nunca mais vou voltar por esse lugar aqui. Então, ele estava avaliando a importância de tomar uma decisão, e nesse lugar ele começou a analisar os caminhos, né? E aí ele começou a ver, resumindo, que tinha bastante marcas, tinha um caminho que tinha bastante usado, né? Dava para ver que a maioria das pessoas estava indo por ali. E ele tomou uma decisão: eu vou ir no caminho que ninguém está indo. E o autor, ou o poeta, diz assim: eu nunca me arrependi de ter tomado o caminho nunca trilhado. E uma das coisas que nós estamos vendo, e é uma das teclas que eu creio que Deus tem falado, e Ele mesmo, como Ele apresenta o reino, Ele diz: largo é o caminho que conduz para a perdição, e muitos andam por ele, e estreito é o caminho. Então, se você vai olhar naturalmente, atrativamente, e analisar logicamente, lógico que vai por aqui, você vai com a maioria. Você vai tentar navegar por um lugar que não é o lugar, vamos dizer, que você não quer ser o diferente nessa hora, né? Você não quer estar fora do contexto. Então, eu creio que uma das realidades que Deus tem nos chamado nessa hora é: ponde-vos à margem do caminho. Jeremias, o profeta: perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e escolhe um caminho e anda por ele. E esse caminho a ser trilhado, ele tem vários componentes, mas principalmente essa realidade que diz: o Senhor é o meu pastor, Ele me guia, me conduz. E quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então o Salmo 23 fala sobre isso. Ele guia-me por caminhos, por veredas de justiça. Então existe um caminho, e essa realidade é essa: você tem duas opções, ou mais opções, mas tem um caminho que você vai ouvir de Deus: vem e segue-me. Então, nessa hora que nós estamos vivendo, o que nós precisamos discernir
É o que Deus está falando e para onde Ele está nos guiando. Amém? Porque o que é mais importante? O mais importante é que se Deus estiver conosco, onde for que Ele estiver, você vai estar seguro, protegido. A Bíblia fala sobre a vara e o cajado, a vara de proteção e a vara que vai nos guiar. Amém? Então, todo o Salmo 23 é uma bênção. Ele fala sobre tudo que o bom pastor, ele provê para a ovelha, ele conduz, ele dá descanso. E o segredo está ali escrito, o Senhor. E o Salmo 23, para nós, a primeira palavra que vem para nós é o bom pastor. Mas a primeira palavra que o salmista diz é o Senhor. Amém? Não é o pastor, é o Senhor. E o senhorio de Cristo é o que está em jogo nessa hora. Os problemas da nossa vida não são problemas financeiros, não são problemas familiares, não são relacionamentos. Os problemas estão relacionados com o senhorio de Cristo na nossa vida. Tudo tem a ver com o senhorio de Cristo. Então, a nossa mente natural, quando vê Salmo 23, fala do pastor. Essa é a ênfase que ele nos guia, nos faz. Mas a primeira palavra, o Senhor é o meu pastor. E o que o Senhor faz? O Senhor, Ele manda, Ele instrui, Ele dita as palavras, Ele dá ordenanças. Então, quando Jesus disse para Pedro, depois de ele ter negado a Jesus 3 vezes, ele tem aquele encontro, antes de Jesus ir adiante, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, para você seguir a Cristo, você precisa ouvir a voz dele. Para Jesus ser o teu bom pastor, ou o Senhor ser o bom pastor, você tem que primeiro ouvir a voz dele e seguir a voz dele. Amém? Então, qual é a recompensa de o Senhor é o meu pastor? Nada vai faltar. Amém? Bênção. Essa é a recompensa de quando o Senhor é o meu pastor e Ele me guia e eu sigo a Ele, a bênção é extensa. Ainda que eu passe e ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu lide com situações adversas, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, porque tem uma tradução que diz assim, o medo não vai me conquistar, porque Deus já me conquistou. Amém. Ou seja, não tem mais espaço para o medo, Deus já me conquistou e eu sei que Ele está no controle. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Efésios 5, eu queria voltar a esse texto. Nós temos falado nesses últimos, eu creio que foi no último domingo, que Deus, quando Ele encontrou Elias naquele monte, Ele fez a seguinte pergunta para Elias: Elias, o que tu está fazendo aqui, Elias? É interessante isso. O que tu está fazendo aqui? O que levou Elias àquele lugar foi que ele perdeu a visão e a noção do que estava acontecendo. Porque ele achava que só tinha sobrado ele ia ser morto e Jezabel ia acabar com a única voz profética da nação. Então é o seguinte, eu preciso fugir. E aí Deus olha para ele e diz assim, ô Elias, o que tu está fazendo aqui? Elias, só sobrei eu. Amém? E todos já morreram. E aí Deus diz assim, não, tem 7.000 que não morreram, que não dobraram seus joelhos. Tem 7.000 profetas, homens, que não dobraram seus joelhos a Baal, nem beijaram sua boca. Então, olha o que acontece. Porque Elias não tinha sabedoria e conhecimento e a informação de que havia 7.000, ele tomou um caminho. E aí ele precisou ter um encontro com Deus, e não foi e foi naquela hora onde
um vento, uma brisa, ele entra a rocha, ele diz: Elias, o que tu está fazendo aqui, Elias? E muitas vezes para nós, as nossas ações e as nossas decisões são porque em algum momento a gente perdeu a visão do que está acontecendo, de que Deus está no trono, que Ele governa e ninguém pode com o nosso Deus. Amém? Quando você analisa o que nós estamos vendo, você tende a olhar e dizer assim: Deus está perdendo. Amém? As pessoas, o mal está prevalecendo, isso aqui nunca vai dar certo. Se eu não entrar em cena, vai dar tudo errado. Não. A conversa não é conosco, é com Deus. Amém? No final da conversa, a briga é em outro patamar. Amém? E Deus está sentado no trono, Ele ri de tudo isso, Ele diz assim, ó. E os discípulos tiveram a seguinte reação: Deus, olha para as ameaças, eles estão dizendo para a gente parar de pregar, de a gente parar de viver o cristianismo. Olha para as ameaças que estão se levantando contra o Senhor e o seu ungido. Sempre tem essa clareza. Meu irmão, se você vai lutar com alguém, você tem que saber qual é o inimigo que você está lutando. Amém? A nossa luta não é contra sangue e carne, nós estamos lutando, amém? Davi não estava lidando com Golias, ele estava lidando em outro patamar. Quem é tu? Amém? Por trás dessa situação que está afrontando Deus e o Senhor dos Exércitos. Amém? Ele falou assim: pode vir Golias, pode vir outro. Amém? O que for. Tem alguma força. Amém? Podia ser qualquer um que estava afrontando a Deus e o povo de Deus. Então nós precisamos ter a clareza do que está acontecendo e operar. E aí a Bíblia fala que, Senhor, dá-nos ousadia, concede graça ao teu povo para continuar com mais intrepidez, continuando levando adiante o teu reino. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu, sacudiu o lugar, eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles continuaram indo por toda parte. E eles pediam: Senhor, confirma a tua palavra, não a minha vontade. Amém? E o que nós podemos ver é o seguinte: tem coisas que estão acontecendo no nosso país que nós queremos que aconteça porque é o que nós queremos que aconteça, porque nós achamos que o certo é que isso aconteça. Eu vi um pastor recentemente estava falando assim: nós estamos profetizando as nossas orações. Não é o que Deus está dizendo, é o que nós gostaríamos que acontecesse. Então nós estamos orando algo, mas estamos dando dano de profecia, que Deus está dizendo isso. E não tem problema, você pode orar. Agora, uma coisa é dizer Deus vai fazer isso, e a outra coisa é você querer que Deus faça isso. Amém? Amém? Deus vai fazer isso. Por quê? Porque eu quero, é a única solução, e eu só vejo isso e Deus tem que fazer isso. E a outra coisa, assim, Deus, amém, faz algo, amém, faz isso, Deus, por favor, que nós não temos outra saída, amém? Você percebe a diferença? Então, quando a gente perde a visão e a noção de que Ele é o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante dEle, toda língua vai confessar a Ele, você tem que ir em cena representando o Rei da Glória, e se você quer que alguém se dobre diante de alguma situação, você vai ter que estar representando Deus nessa situação. Amém? Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Todo joelho, é interessante, todo joelho vai se dobrar, toda boca vai confessar. E Deus diz assim: eu reservei, conservei, guardei, protegi, guardei. Ninguém sabe, mas eu conservei. Então, qualquer remanescente, qualquer pessoa que, amém, enxerga o que está acontecendo e diz assim: eu não vou me dobrar, é a graça de Deus. Amém, a graça de Deus. Deus é quem conserva pessoas. Tudo é Ele que faz, não é nós. Amém, é Deus. Pessoas que não dobraram o joelho e nem beijaram com a boca. Então, parece que a adoração e o reconhecimento de um senhorio envolve joelho e boca. Amém. Você não dobraram o joelho e nem confessaram, e não declararam a sua lealdade.
E aí Deus diz assim, um dia todo joelho vai se dobrar e a língua vai confessar e dizer, tu és Senhor. Amém? Tu és Senhor. Então, Elias está nesse local e diz assim, tem gente que não se dobrou e que não está confessando o mal, continua declarando a minha voz. E ele diz assim, e nós lemos toda a nossa palavra de domingo passado, foi assim, prega, Isaías diz, prega para essas pessoas, encoraja essas pessoas a continuarem firmes, fortes, fiéis. Então nós estamos falando disso, do senhorio de Cristo, que tem a ver diretamente com a pergunta que Deus fez para Elias. Diz, o que tu está fazendo aqui? Eu não te mandei, eu te mandei fazer outra coisa. E o que aconteceu? É porque, mas eu estou sozinho e Jezabel vai me matar. Eu vou dizer, isso é a tua percepção da pressão do momento. Volta, unge fulano de tal, unge fulano de tal, unge fulano de tal, e segue. Então o que acontece? Ele foi recomissionado porque ele perdeu o senso pela pressão do momento, ele perdeu a visão. E meus irmãos, é impressionante como nós podemos perder a noção do que está acontecendo, do que Deus está fazendo, e é o que acontece. Nós começamos a operar na nossa força e no nosso intelecto. Elias era um profeta, rodado, assim como Samuel era um profeta rodado, diz, esse é o rei. E Deus diz para Samuel, perdeu o fio, né? O homem vê o exterior, Deus olha o coração. Ele diz, amém. E nós precisamos estar de novo sendo desafiados por Deus. O homem vê o exterior, o homem vê o natural, o homem vê a lógica. Eu olho o coração, eu olho outra dimensão, os meus pensamentos são mais elevados, a minha lógica é totalmente diferente. E aí ele diz, na presença de Deus, ele reposiciona a vida dele, ele segue. O que aconteceu? O profeta estava trilhando um caminho que não era o caminho que Deus tinha para ele. Porque a lógica do profeta diz, faz assim. E um dos desafios que nós temos, talvez o grande desafio, que todos nós temos, eu tenho, amém. Se eu olhar a minha vida para trás, e todos nós podemos dizer, mas eu falo por mim, são momentos da nossa vida quando nós assumimos que nós sabíamos qual era a vontade do Senhor, e não era a vontade do Senhor. Porque nós assumimos. Tipo assim, só pode ser isso aqui, diante da situação. E Deus... Elias teve essa... Mataram os profetas, só sobrou eu, fugir. Senão, essa não é a minha vontade. Então, o senhorio de Cristo tem a ver com a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, o que acontece quando você se rende ao senhorio de Cristo, significa que você tem fome e um coração faminto e rendido e humilde, e você precisa ouvir a voz de Deus. Eu não quero agir se não é a vontade de Deus. Amém? Porque, amém, qual é o benefício que eu tenho de pegar um caminho que a maioria está indo, ou que é mais fácil, que eu assumo que é, e ele não vai dar lugar nenhum. Eu quero a vontade de Deus na minha vida. Amém? Mas ninguém trilhou, provavelmente ninguém está trilhando esse caminho. Então, é um caminho pouco trafegado. Esse caminho que diz assim, custe o que custar, venha o que vier, a consequência que for, eu vou servir a Deus. Amém. Eu e a minha casa vamos adorar a Deus. O nosso joelho não vai dobrar e a nossa boca não vai deixar de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso pode custar teus amigos, isso pode custar, amém, a situação assim. Pode. Pode. Esse é o custo que eu tenho. É o custo do discipulado, mas o ganho. Amém. É assim que é. Então, o que acontece para nós, quando você está lendo Efésios 5, então é quando nós... o que é essa... ouvir a voz de Deus, discernir o caminho a seguir?
não é entre o certo e o errado. A gente sabe, amém? Certas coisas são certas e são erradas. Se você quiser saber qual é a definição sobre família, sobre casamento, sobre deve fazer isso, os 10 mandamentos, amém? Coisas, o bom e o mal, o que é ético, o que não é ético, a gente já sabe, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em algum momento onde você tem que tomar uma decisão e você não sabe o que Deus está falando e qual é a vontade do Senhor. Esse é o lugar onde nós erramos. Nós não erramos muitas vezes. Se você é treinado no cristianismo, desenvolve uma vida de prática, do caráter, dos frutos do Espírito, você sabe que certas coisas são erradas, certas são certas. E nós estamos aprendendo, desenvolvendo essas coisas. O que está em jogo nessa hora é aquele momento cinzento de pressão, onde diz, esse é o caminho, anda por ele. Amém. É onde você assume, você analisa todas as variáveis e você diz assim, esse é o certo, eu vou caminhar por esse. Não tem outra opção. Amém. Então tem essas duas opções, você fazer o que é certo, que Deus te orientou a fazer, e fazer uma boa escolha, esperando que Deus abençoe a tua boa escolha. Amém. São as duas opções que a gente sempre tem. E o que a gente quer desenvolver é isso, eu quero fazer o que Deus manda. Eu quero ser capaz de olhar para uma situação e passar por cima do natural, da minha lógica, dos meus impulsos, porque basicamente o que impulsiona as nossas decisões hoje são os nossos medos ou são as nossas ganâncias, as nossas cobiças. A Bíblia fala que as concupiscências, os desejos, e aí você quer algo tanto que você vai até. Amém. Então, a ganância por ter algo, ter impaciência e querer, você atropela a voz de Deus. E o medo de que algo não aconteça, você diz, eu não posso que isso aconteça, você age também. Então, esses são os dois impulsos que dominam o nosso coração, que você tem que controlar. Medos, ansiedades, e tudo que gera isso, preocupações e ansiedades, que faz você dizer, eu vou fazer isso, porque se der algum problema lá na frente, pelo menos eu estou precavido. Imagina Noé construir uma arca por precaução. Tipo assim. Amém. Viveu a vida dele. Pode chover, eu não sei, ouvi dizer que talvez chova aí, ouvi um boato, né? Então é melhor eu estar garantido. Ele viveu a vida toda construindo uma arca por precaução, crendo que estava certo quando Deus dizia assim. Não, ele construiu uma arca porque Deus mandou ele fazer. Amém. É totalmente a diferença. Não foi por medo. E muitas vezes nós fazemos coisas porque nós queremos coisas, nós queremos, amém. Mas não vejo a hora de... Amém. Erros financeiros na nossa vida, assim, não vejo a hora de ganhar tanto para poder, amém, chegar nesse ponto e acalmar e fazer tudo. E aí nós trocamos o pé pelas mãos. Todos nós somos, de alguma forma ou outra, culpados, amém, de alguma maneira, dessas reações. E que é o desejo de Deus? Controlar os teus impulsos. Um versículo eu acho impressionante, você vai lendo algumas coisas que Jesus vai falando, ele fez um milagre. E ele falou assim, para o pessoal que presenciou o milagre, advertiu severamente para não expusesse a publicidade. Totalmente oposto de nós hoje, né? Amém? Se você faz meio milagre, põe na internet, amém? Amém? É que nós somos assim. Por quê? Porque se você põe, você ganha mais uma coisa, daí alguém fala para o outro, você aumenta o teu negócio e você tem um ministério bem sucedido. E Jesus falou, severamente advertiu, não o expusesse à publicidade. Amém? Eu olhei para aquilo e disse assim, Deus, assim... Jesus está vindo na terra para salvar o mundo e diz, não conta para ninguém. Amém. Ele veio salvar o mundo. E ele disse, não fala para ninguém. Eu tenho uma missão. E olha só, ele tinha uma missão dada por Deus. Eis aqui, corpo me formaste, para cumprir a tua vontade na terra. Ele tinha essa missão de cumprir a vontade de Deus. Acaso vocês não acham que eu poderia rogar ao Pai, ele mandaria uma miríade de anjos e resolveria esse problema agora? Então, olha só, não fala para todo mundo o que eu estou fazendo, eu podia resolver rapidamente aqui com um estalo,
Mas não é isso que Deus quer. Não é o que Deus quer na situação. Então você percebe que existe o ímpeto de Pedro, pega e dá uma decepada na orelha, ou naquele evento, quando eles foram passar por Samaria, e o pessoal de Samaria não deixou de passar. Os discípulos disseram: Deus, tu quer que mandemos fogo do céu e destruamos todos esses, e o teu reino seja implantado? Eu falei: vocês não sabem o que estão falando. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Amém. O que é que está em jogo? O que Deus quer é o que importa para aquela situação. E o que embaralha a nosso discernimento da situação são exatamente isso, os nossos medos de Deus. Imagina se isso acontece. Deus, isso aqui não pode acontecer, seria o caos para nós. E aí você diz: então nós temos que fazer, ou diz assim: Deus, é só o que falta, se fizer isso, isso, assim, aqui vai dar uma virada no meu negócio, taraná, e aí você vai, e aí diz assim, Deus disse: controla esses teus ímpetos, que te forçam e que é a energia das tuas decisões, e para e considera o que eu quero, o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? Porque o que vale para Deus é aqueles que não se dobraram, porque Ele é Senhor. Então, a quem você se dobra? Quando você olha a história de Josué, nós estamos em Efésios ainda. Vamos ler Efésios, depois nós vamos adiante. Portanto, vede prudentemente como andais. Meu irmão, que texto abençoado Deus nos deu, amém. Eu estou há 2, 3 anos em cima dele e não saio dele, amém. Eu vou dizer: que bênção, amém. Mais do que nunca, verdadeiro. Prudentemente como andais, como você anda com as decisões que você toma, não como nécios e sim como sábios. Tem uma tradução que diz assim: como sábios, como as pessoas inteligentes. E eu queria enfatizar esse aspecto. Inteligente não é uma coisa ruim. Inteligente. Senhor, dá-me a inteligência dos teus mandamentos. A inteligência que Deus está falando é a capacidade de compreender como Deus faz e o que Deus está fazendo. E não se precipitar. Sábios. E ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele diz: ande com sabedoria, porque os dias são maus. A pressão vai ser grande e você vai ser forçado, ou pelo medo, ou pela tua impaciência, a fazer certas coisas que você não vai ter bons resultados. Então amém, te segura. Amém. E ele diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do teu Senhor. Ele que manda. Ele é o Senhor. É Ele que manda. Ele é o Criador do universo, Ele é nosso Pai, cheio de amor, Ele é o dono, amém, de tudo. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, Ele é o teu Senhor. Ele diz: tenta entender qual é a vontade do Senhor, o que Ele quer que tu faças nessa hora. Qual é o caminho a seguir? E ele diz: não vos embriagueis com vinho, porque você vai se perder. Ele provoca rebelião, ele produz isso, ele estimula esse lado, amém, carnal. Seja sóbrio e ouve a voz de Deus. Então, uma das coisas que eu acho tremendas, amém, ouvir a voz de Deus e ouvir o que Deus quer, muitas vezes para nós é uma coisa assim: eu ouvi a voz de Deus, Deus falou isso comigo. Meu irmão, você sabia que tirar um pensamento da mente perfeita do universo, o Criador, Deus, e passar para a tua mente, o trabalho não é muito simples. Pensa bem. A mente humana e a mente de Deus. E ele diz assim, que você entendeu o que ele quis dizer rapidamente, sem muito tempo. Amém, eu li 2 versículos, já entendi o que Deus quer, já sei fazendo. Eu assim, Imagina Deus, imagina o computador mais poderoso. Amém.
do mundo hoje feito, a capacidade de processamento, de informação que tem, a coisa mais, amém, tremenda. E aí pega, amém, você é um menininho, filhinho de 4, 5 anos de idade, e dizer assim, ó, essa informação, em meio segundo, esse filhinho captou como o computador funciona e o que ele quer que seja feito. Isso é ainda muito para nós. Precisa acontecer um milagre divino para você entender o que Deus quer. Guarda isso no teu coração. A realidade onde Deus nos deu do Espírito Santo significa um milagre precisa acontecer para você, essa linguagem, esse protocolo que eles dizem, né? A linguagem do computador, para você conectar o usuário com a... Você precisa de uma linguagem para traduzir. Um milagre precisa acontecer para você entender o que Deus quer. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Os discípulos andaram com Jesus, eles viram os milagres, eles eram estudiosos das Escrituras, viram tudo, gente, amém, gente do povo de Deus. E Jesus fez a seguinte pergunta: quem eu sou? Faço a mínima ideia. Jeremias, encarnado? Isaías? Noé? Jonas? E eles se conversando, e agora? Amém. Quem é ele? Amém. Então, o mestre? Quem é? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias, que a nação está esperando, que vai salvar o mundo. Essa informação é muito grande e preciosa para Pedro, amém, do jeito que ele é, acessar sozinho. E aí, Jesus deixa bem claro: isso que tu recebeu de informação foi Deus que te deu. Seja feliz, agradeça, louve o resto da tua vida, porque Ele resolveu abrir a tua cabeça, tua mente, implementar algo que... Então, o que acontece, meu irmão? Deus, eu não quero me dobrar diante de Baal, eu quero me dobrar diante do teu senhorio. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue, quem anuncia a pregação do Evangelho? Como crerão se a palavra anunciada não for a palavra pura que vem do trono de Deus para você? Como você vai crer? Porque a verdade que sai do coração de Deus, quem mexe com computação, com esses protocolos, sabe? Para sair de lá e chegar até aqui, ela não pode ser adulterada. A palavra de Deus, da mente do universo, ela tem que, pelo Espírito Santo, chegar num coração e dizer: Deus falou exatamente isso, é isso que Ele pede de mim. E o Espírito Santo está nesse meio do caminho. Quão formosos são os pés daqueles que pregam, anunciam a palavra. A única palavra de Deus que vai dar fruto na vida do povo é aquela que for pura, que não for aguada, que for exatamente o que Deus diz. Amém. Essa é a única coisa que vale nessa hora. É a palavra de Deus que sai. O semeador semeia a palavra do reino. O semeador semeia a palavra do reino. E ele vai chegar, e o coração de Deus é por um milagre, meu irmão, é um milagre sobrenatural. É o semeador inspirado e ungido pelo Espírito, amém? Que ouviu a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ele pega essa palavra, traduz e joga no teu coração, e essa semente vai lá dentro, e aí a Bíblia diz assim: e aqueles que compreendem, ou seja, ele vai lá na tua consciência, e o Espírito Santo de Deus fala contigo, você enxerga e diz assim: agora os meus olhos te veem, agora eu sei o que está acontecendo. Isso foi o que aconteceu com Jó. Esse foi o processo todo. A voz de Deus saiu, fez um trabalho, chegou na consciência dele, porque a consciência é onde você decide o certo e errado, o que você vai fazer depois. Então ele tem que tocar a tua consciência e dizer assim: eu sei o que Deus quer de mim. Deus falou comigo. Puf! Eu sei em quem eu creio. Eu estou bem certo que Ele é poderoso e vai guardar o meu... Então, é um milagre sobrenatural.
Então nós precisamos do Espírito Santo. E por isso que o texto fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Te rende a Deus, para que você possa compreender. E aonde Deus quer chegar? É que a palavra de Deus chega ao ponto onde você entendeu. Agora eu entendi, Deus. Jó teve uma experiência tremenda, amém? Que ele dizia, botou a mão na boca, ele se constrangeu todo. Deus, tu falei o que eu não sabia. Coisa grande demais para mim. Ou seja, ele teve uma revelação da grandeza, do senhorio de Deus, e ele se prostrou. Amém? Ele disse, Senhor, é o meu pastor. Esse Deus que opera e encontra um coração rendido, um adorador, aquele que abriu o coração e se rende para a grandeza de Deus, que sabe quem Ele é. Esse Deus vai ministrar o nosso coração e ao nós seguirmos o bom pastor, o Senhor que é o nosso pastor, nada vai faltar. Amém? Então, rapidamente, Josué, capítulo 5. Então, o risco que nós temos é mesclar os nossos desejos e as nossas vontades e a nossa lógica com dizer assim, Deus está falando isso, é isso que Deus quer nessa hora. E é onde existe um dos grandes erros da caminhada do cristão, é assumir que Deus disse, que Deus quer e que Deus falou e é isso que Deus vai fazer. Porque para nós é lógico que seja isso. Amém? Então Josué está ao pé de Jericó, o anjo aparece, versículo 13, Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava de pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, amém, desembaiada, amém. Ele não estava de brincadeira. Primeira reação, tu veio para nos ajudar ou tu veio para nos atrapalhar? Tu é inimigo, e olha o que ele diz, tu é meu inimigo ou é meu amigo? Ele é o centro. Ele analisou a situação e disse, tu está aqui para me ajudar na minha missão ou tu aqui está para me atrapalhar? E aí ele diz assim, a terceira via, nenhum dos dois, eu venho do trono. Então, o que nós estamos vendo nesse momento para ouvir a voz de Deus? É o que você acha que é certo, o que você acha que é errado e o que Deus pensa. Amém. É o que você acha que deveria ser feito, o que você acha que não deveria ser feito e o que Deus acha ou o que Deus quer. Essas são as três alternativas. Nós temos ficado nas duas alternativas. Porque nós estamos assumindo que o que nós vemos é o que Deus quer. E o anjo apareceu, tanto é verdade que Josué também, andando com Deus, vendo os milagres, lembra? Moisés, povo de Israel do Egito, pragas, milagres e maravilhas, ele encontra alguém e diz, ou tu é dos nossos, ou é do nosso adversário. E a resposta dele é a seguinte, nenhum dos dois. Ou nós vamos fazer assim, ou nós vamos fazer assim. E aí Deus entra em cena assim, não, nós vamos fazer assim. Onde está a vontade do Senhor? Está no assim, nesse caminho que Deus tem para nós e que nós precisamos exercitar a nossa lógica e dobrar os nossos joelhos. E a primeira coisa que Josué fez quando ele descobriu, não, eu venho do trono, e olha o que ele diz, sou príncipe do exército do Senhor. Okay? Ele que manda. Ele diz, eu sou enviado do exército do Senhor, dos senhores, do Rei da Glória. Ele vem com instrução para te dar. Qual foi a reação de Josué? Se prostra. Meu irmão, você só se prostra diante de algo superior. Nós só vamos nos render em adoração a Deus quando nós enxergarmos que Ele é maior que nós. E nós precisamos dEle.
Você só se prostra. Quando Josué diz assim, a primeira visão dele era uma visão natural. Ou é inimigo ou é amigo. O que tu é? Quando ele ficou sabendo que ele veio do trono, se prostra. Opa, o negócio aqui é outro padrão. Então, quando Deus diz assim, todo joelho vai se dobrar, essa é uma maneira. Você se prostra diante de uma sabedoria superior à tua do momento. Aí ele diz, tira a sandália dos teus pés, esse é o lugar santo. Esse é um momento santo da história. Na igreja, nas civilizações, esse é um momento santo, onde Deus, o Senhor dos Exércitos, vai à frente do seu povo, e Ele está dando ordens, direção, comissionando, ajustando, reprocessando a nossa vida, dando-nos visão, e o que nós queremos é trilhar essa jornada, compreender a vontade do Senhor e dizer assim, vem e segue-me. Essa é a única coisa que nós queremos. Nós queremos saber o que Deus está fazendo e fazer com Ele. Esse é o que está em jogo. E a Bíblia fala assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechado. A pressão era grande, o inimigo estava todo fechado, pronto para se defender. Nessa pressão, então, é ao pé de Jericó, e normalmente é assim, meu irmão. Tem alguns momentos na nossa vida que a coisa vão crescendo, eu tenho que tomar uma decisão. E aí você tem essas lógicas humanas jogando, e é nessa hora que nós precisamos ter um coração rendido, porque Deus vai aparecer e o Cordeiro vai aparecer no meio dos arbustos. A solução, existe uma terceira opção na nossa lógica. E eu queria, não é ser simplista, mas dizer para você, existe uma outra opção que não é essas 2, 3, 4 que você está pensando. E provavelmente não é nenhuma dessas 2, 3, 4 que tu está pensando, é uma outra alternativa que está em jogo. Treina o teu coração a pensar assim, Deus, não o meu querer, mas o teu. Eu estou pensando isso, estou assumindo que isso é o que eu tenho que fazer e como vai acontecer. Mas eu me rendo diante de ti e abro meu coração, porque tu és mais sábio e eu estou aberto para ouvir uma nona alternativa, que provavelmente é a tua. Ou me confirma uma dessas, se eu estou ouvindo corretamente. Esse é o coração que nós queremos. Amém? Daniel, capítulo 3. E normalmente a nossa vida, quando você está um jugo, Jesus diz assim, vinde a mim, todos estão cansados, tomai o meu jugo. Então a Bíblia fala que toma o jugo dele. Amém? Imagina que você está com um jugo, uma canga em Jesus e você. Amém? Imagina isso. Você toma o meu jugo é leve e suave. O que é isso? Você está conectado com Ele na mesma canga. Vem comigo. Onde é que dói? É quando um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Daí dói. Amém. Imagina se você faz essa brincadeira, põe uma canga em você e mais alguém, aí alguém quer sentar, o outro quer levantar. Aí vai machucar. O meu jugo é leve e suave. Anda comigo, aprende o ritmo da graça. Você vai ter que entender que eu sou o caminho, eu sou a verdade. Anda comigo nessa hora. Abre as tuas alternativas de que ou é isso ou é isso. Amém. E nós somos assim, nós somos radicais. Ou é 8 ou 80. Ou Deus faz algo, ou eu não sei o que vai acontecer, nós estamos fritos. E aí Deus tem uma terceira opção. Quando Deus, aqueles 3 jovens amigos de Daniel, amém, Deus levou aqueles homens para lá, amém, plantou eles ali no meio do palácio. O rei construiu uma estátua de mais ou menos 26 metros de ouro. Amém. Nabucodonosor. 26 metros. Enorme de uma estátua. Era, amém, a Copa do Mundo. O mundo todo, o evento assistido. Era o centro do planeta, o rei do planeta. Todo mundo assistindo, todas as televisões, amém, as bandas,
todo mundo ali naquele momento. Era o evento da história. E aí foi dada a instrução. Quando tocarem os trombetas, saltérios, as harpas, todo mundo se dobra, se prostra os joelhos e adora. Você percebe? É o joelho e a boca. Você se prostra e adora. Você sempre fala. Tem algo que sai da tua boca em adoração, em rendição, em lealdade. O evento da história. Nos holofotes, todo mundo estava enxergando, não tinha como. Toca-se a trombeta, toca-se o sinal, os três ficam de pé. Amém? Eu gostaria de ver essa cena. Tipo assim, como se nada tivesse acontecido. E não era aquele negócio assim. Amém? Eu imagino. Amém. Fica atrás de um cara alto. Amém. Amém. Não. Fica de pé. Não é fácil chegar nesse ponto na nossa vida, mas é o que Deus quer. Só a graça de Deus. A Bíblia fala, eu conservei, reservei e guardei 7.000 que não dobraram seus joelhos. Para eles fazerem isso, é só Deus. A pressão devia ser enorme, porque estava anunciado para eles que a fornalha, se você não se dobrar, você vai para a fornalha. Então não era uma decisão fácil. Amém. Como é que se diz no jogo? Está blefando. Amém. Aí o rei diz, eu não estou brincando. Amém. Ele já deu a... Só ali eles já ganharam. Porque o rei, eu vou te dar mais uma chance. Eles ficaram sabendo, chamaram eles e disse assim, seguinte, talvez vocês não tenham ouvido, talvez vocês não tenham ficado claro. Se tu não se prostrar, vocês vão para a fornalha, não é brincadeira. E aí vem a fala deles, que eu queria ler em Daniel 3, se eu não me engano. Nós estamos falando, o nosso tema é Jesus é o Senhor. Daniel 3 diz assim, versículo 15, agora pois estáis dispostos e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer, é isso que importa. O que é que Deus quer fazer na situação? Quando você ora, Senhor, seja feita a tua vontade, vontade de Deus é o que Ele quer. Amém. Deus, o que tu quer fazer nessa situação? É o que tu está fazendo. Eles identificam com clareza, se Deus quer que no plano glorioso de Deus, se Ele quer nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, e olha o que ele diz, se Ele não quer, olha o que eles estão dizendo, se Ele quer ou se Ele não quer, o que está em jogo aqui? O senhorio de Cristo. O que eles disseram? Nós não vamos nos prostrar. O que está em jogo nessa situação? Não é se Deus quer ou se não quer. Nós não vamos nos prostrar. O que está em jogo são aqueles que não se prostram em hipótese alguma. Amém? Então, o que eles estavam dizendo assim? Nós, naturalmente falando, se Deus quer nos livrar, significa que nós não vamos entrar na fornalha e vamos ser livres. E se Deus não quiser nos livrar,
nós vamos entrar na fornalha e vamos morrer. Porque que ninguém que entra numa fornalha sobrevive. Então, na lógica dele, só diz duas coisas. Ou Deus vai nos livrar de entrar na fornalha, ou Ele vai nos livrar de não entrar na fornalha. Ou nós vamos entrar, ou nós não vamos entrar. Era a única coisa, naturalmente. Por quê? Amém. Obviamente, quem entra morre. Então, onde estava a salvação deles? Ou eles entram ou eles saem. E aí, meu irmão, que eu queria, amém, que Deus nos dê essa graça de entender. Existe uma terceira opção. Você entra, mas não morre. Amém. Na lógica humana, ou você entra, ou você não entra. Na lógica de Deus, você entra e não morre. Amém. Então, o que isso faz? Faz a gente olhar para esses momentos e olhar para a nossa vida e dizer, ou isso vai acontecer. Não, pode acontecer isso e mais outra coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. E o assunto que estava em jogo é o seguinte, eu não vou me prostrar. Para mim poder conhecer o que Deus quer, uma coisa eu não vou fazer, eu não vou me prostrar. Então, o que está em jogo aqui? Não importa o que aconteça na nossa frente ou não, você jamais se prostra diante do mal. Jamais se prostra. Ah, mas se Deus não te livrar, Deus não livrou. E se Deus livrar, Deus livrou. O ponto não é se Ele vai livrar ou não, o ponto é jamais se prostra. Isso é o que tem que ficar firme no nosso coração. Você jamais se prostra para outro Deus que não Deus. Amém? Amém? A nossa condição não é se Deus livrar eu me prostro, se Deus não livrar eu não prostro. Não é isso que está em jogo. Livrar ou não livrar não é o que está em jogo. O que está em jogo é prostrar ou não prostrar. Amém? O que isso faz na nossa vida dizer? Que as condições que estão ao nosso redor não são o que decidem a nossa vida. É o nosso coração que diz assim, Jesus Cristo é o Senhor, amém, eu vou fazer o que Deus quer, jamais vou me prostrar diante desse mal. Amém. Porque olha como nós fazemos, na nossa vida nós somos assim, nós temos essas duas opções. Você enfrenta uma dificuldade e você diz assim, é lógico que Deus não vai permitir que isso aconteça. E aí você está feliz da vida. Amém. Por quê? Porque na tua lógica, é lógico que isso aí não vai acontecer. É lógico que Deus não vai deixar esses 3 meninos fiéis entrar numa fornalha. É lógico que não vai acontecer isso. Porque Deus a quem eu sirvo, e toda a história que eu tenho, o que eu conheço, tudo o que eu já fiz, o que eu já andei com Deus, é lógico que Deus não vai permitir isso acontecer. Porque Deus nos ama, Deus é amor. Aí Deus deixa eles entrarem. Toda a nossa fé vai embora. Porque para nós, Deus fez uma coisa errada. O que é nós sermos livres para servir a Deus? É que você não está preocupado com o resultado. Você não está amarrado pelo medo, pela pressão. Porque o que faz acontecer? Se Deus não fizer isso, nós estamos fritos. Se Deus fizer isso, nós estamos aliviados. E aí, Deus faz uma terceira coisa e balança a tua fé. E quando você diz assim, não importa o que Deus fizer. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a coisa... Eu, todavia, jamais vou me prostrar diante dessa situação. Amém. Então, o que ele está apresentando para o Nabucodonosor não é a fornalha, não é se eu vou morrer ou não, se a coisa vai ficar ruim ou não. O que está em jogo é o seguinte, eu jamais vou me prostrar diante dessa tua estátua, Nabucodonosor. Amém. Aí você tem um outro evento, que é o evento de Daniel. Eles não se prostraram diante do mal. Que para nós, nesse ponto a gente já até tem uma certa rodada, né? Eu não vou me prostrar diante de uma estátua. Mas a lição é o seguinte. Pressão no reino, sátrapas, inveja, armação, traição. Ele diz, nós precisamos pegar esse Daniel está muito... está se achando. Ninguém se prostra diante de outro rei,
Agora não é que tu é obrigado a prostrar, porque esse assunto já foi resolvido. Se tu não vai te prostrar diante desse, tu também não vai te prostrar diante do teu Deus. Então aí ele diz assim, ninguém vai buscar em nenhum outro Deus, senão vai para a cova dos leões. Mesma coisa. O que Daniel faz? Agora não é para prostrar, agora eu prostro. Então, não basta não se prostrar diante do mal, nós precisamos nos prostrar diante do bem nessa hora. E um pouco do que falta às vezes na nossa vida é que nós não nos prostramos diante de Baal. Jamais vou fazer isso, mas essa é a hora de se prostrar diante de Deus e mostrar a nossa fé. Amém? São duas coisas diferentes. E muitas vezes você diz assim, ó, Deus sabe que eu jamais vou me prostrar diante de Baal. Agora Deus, tu não pode, diante de tudo que nós já passamos, me permitir entrar dentro da cova por buscar o teu nome. Não faz sentido isso, Deus, depois de tudo que nós já passamos. Mas diante do risco, lembra, a morte diante do risco de não adorar Baal e a morte diante do risco de adorar a Deus. São duas coisas diferentes. O que aconteceu com Daniel? Quando Daniel ficou sabendo do edito do rei, ele subiu na sua casa, nas escadas, e se ajoelhou. Ele se prostrou diante de Deus e adorou, e a Bíblia fala que ele orou com súplicas e ações de graça, Então olha o que acontece. Você não se dobra o teu joelho diante de Baal, nem adora ele, mas você adora, você não fica em cima do muro. Esse não é hora de ficar em cima do muro. Você se prostra diante de Deus e adora a Deus, e confessa que Ele é o Senhor, amém? Ele é Deus, amém? E aí ele se prostra. E os gavião, tudo em cima, né? Impressionante. Sempre tem. Os gavião. Aí você lê isso no versículo 10 do capítulo 6. Então aqueles homens foram correndo, porque acharam Daniel a orar e a suplicar diante de Deus. Se apresentaram diante do rei e diz, o edito foi feito. Amém. Segue a ordem. Então o rei ficou penalizado, tentou até o final do dia resolver salvar ele. Então aqueles homens foram juntos, disseram, rei, o seguinte, está escrito, está escrito. Então o rei mandou. E ele disse o seguinte, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova, selou o rei, ele ficou ali, não conseguiu dormir a noite toda. Intenso. Amém. E aí ele faz a seguinte pergunta. Ele chega até a cova, correndo, versículo 20, e disse, Daniel, 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 triste, assim, ele estava chateado, triste. Acaso seria o caso de que o Deus a quem continuamente serve teria podido livrar-te dos leões? Salve, rei! Amém. Salve. Saudações. Amém. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano. Então, olha o que acontece. De novo, para nós, a vontade de Deus para a nossa vida é jamais entrar numa cova. Para Deus é entrar e salvar. Amém. Você tem que estar disposto a caminhar por situações que são ofensivas na tua lógica humana, e Deus, nessa situação, Ele é rei. Amém. Dentro da fornalha, e você vê, em todos esses aspectos, dentro da fornalha, o anjo apareceu. Dentro da cova, o anjo apareceu. Dentro de tal lugar, o anjo apareceu. No caso de Josué, o anjo apareceu. Você sempre vai ver o caminho divino, onde você vai ter o envolvimento celestial na tua vida. É o lugar onde você não se prostra diante de Baal, e você se prostra diante de Deus, porque você tem um objetivo só.
Ele é Senhor da minha vida e eu estou aqui para fazer o que Ele quer. Amém. E não está em jogo. Ah, não, se for para a cova eu não faço. Não, isso não está em jogo. Está em jogo sim, se eu dobro ou não dobro o meu joelho. De quem é o meu Senhor. Esse é o jogo. Amém. E em todas as vezes que você escolher fazer a vontade do Senhor, anjos, o céu vem ao teu encontro. Amém. E faz coisas fora do comum. Não é verdade? Para a gente concluir, João, o texto que eu li recentemente para os irmãos. Então a minha palavra nessa manhã, a voz de Deus precisa ser ouvida nessa hora, ela não pode ser aguada, mas ela vai abrir o nosso coração, fé vai ser gerada e algo tem que ser gerado no nosso coração, que ou você vai ser motivado a viver por medo ou ganância ou querer resolver os problemas ou pela fé. Amém. Você vai ter que aquietar essas forças e dizer assim, eu ando pela fé. Fé é algo, é uma energia que vem de Deus, onde Deus disse para mim andar nesse caminho. E aí você move, amém, com Deus. Então, na prática, o que você pode pensar? Tem uma terceira opção, essas duas opções que você está tendo. Amém? Eu não sei o que vai acontecer e o que Deus tem para a nossa nação. Mas tem várias opções que podem acontecer. A única opção que nos diz respeito é jamais se prostra diante de Baal e sempre se prostra diante do teu Deus. Essa é a opção. Então, ao invés de nós ficarmos preocupados e analisando coisas que pode ou não pode, ou deveria ou não deveria, porque todos nós temos a solução. Amém. O certo seria isso, o certo seria aquilo. Deus jamais faria aquilo, Deus faria aquilo. E nós ficamos nessa situação. O que nós podemos fazer, que nem Josué, te rende, tira a sandália dos teus pés e diz, Senhor, o que tu tens a falar? E ele diz, eu estou vindo do céu. Ah, que Deus, amém, te encontre nesse caminho, amém? Que os anjos do Senhor te assistam nessa hora, a você andar na lógica e no caminho de Deus. Esse caminho com Deus, da vontade do Senhor, tem toda a assistência e toda a cobertura celestial. Amém? Então, como eu faria na prática? E eu, volta e meia, me vejo em situações como essa. Deus, ou isso vai acontecer, e aí eu me livro dessa situação, ou isso não vai acontecer, e eu não sei o que eu vou fazer, Deus. Estou frito. E aí Deus diz, não, eu vou fazer isso e isso. Ah, Deus, não tinha pensado nessa alternativa. Não existe nada finito, não existe nada emergencial, nada urgente, nada impossível. Ou seja, a equação continua aberta, não importa se você não consegue conceber o que está acontecendo, nem a solução. Para Deus, não existe pressão nenhuma. O que vai ajudar a gente nessa hora é segurar o nosso coração, vigiar e orar, não deixar cair em tentação e cair nas ciladas e dizer, o que importa é o que Deus quer, porque o que Deus quer é bom, amém, e eu estou livre. Amém. Jamais me prostro diante de Baal. Ou seja, eu jamais vou negar a minha fé. E muito pelo contrário, eu vou proclamar minha fé. Amém? Então, João, no capítulo 21, como nós falamos há pouco, pastorei as minhas ovelhas. Jesus estava falando para Pedro. 3 vezes, apacenta minhas ovelhas, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Ele está dando uma instrução. Fala, alimenta, nutre as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que Deus restaure como nunca antes. A sua voz se faça ouvir na nossa nação. Amém. E que a voz seja ouvida pela igreja
Amém? Nessa hora, independentemente das consequências de A, B ou C, eu vou dizer, o que importa é que nós vamos fazer o que Deus quer. E aí tem aquele evento onde Jesus fala com os dois discípulos. Depois que ele diz, apacenta as minhas ovelhas, Jesus diz para ele, define para ele como é que ele ia morrer. E a tradição diz que Pedro ia morrer crucificado, e que nem Jesus. É isso que ele estava dizendo aqui. E Pedro, na hora da morte dele, ele disse assim, eu não sou digno de morrer que nem meu mestre, de cabeça para baixo. Isso. Amém. Esses são os heróis da fé. Amém? E aí Pedro ficou impactado com a situação. Versículo 20, para a gente concluir. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. João estava junto, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntava, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e esse, como é que ele vai morrer? Amém. Eu já sei que eu me dei mal. É isso que ele estava perguntando. Jesus disse assim, Pedro, vai acontecer isso na tua vida. E aí ele diz, inclina e volta para Jesus diz, e quanto a este, olha a resposta de Jesus. Se eu quero que ele não morra até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. O senhorio de Cristo, ele vai nos levar para esse momento onde nós vamos ter que lidar com essa informação. Se eu quiser que isso aconteça, diferente do que tu está pensando, o que importa? A tua função é, segue-me, porque enquanto tu estiver me seguindo, tu vai estar bem, vai ser um vencedor, vai cumprir a tua chamada. Jesus estava ajudando Pedro, aquilo que parece algo ruim. Eu me lembro quando, nos Estados Unidos, nós estávamos no avivamento em Pensacola, o evangelista Steve Hill, uma das mensagens que sempre marcou, porque o título era assim, o título dele não é da tua conta. Ele pregou em cima desse texto. Quantas coisas que não nos importam. Ele é o Senhor, amém? E nós estamos conversando com Deus, dizendo assim, Deus, tu tem que me explicar, porque não faz sentido, porque o lógico seria, por que tu fez isso? Eu estou desanimado contigo. Agora, o que pode acontecer? Quando Deus não faz o que a gente quer, a gente deixa de adorar Ele. Quando Deus faz o que a gente quer, a gente adora Ele. E o que Deus quer? Independentemente do que acontecer, adora a Deus. Independentemente do cenário que você tiver, porque nós não sabemos o que está acontecendo. E o que Jesus está ajudando a gente a entender, o que importa, amém? O que importa se acontecer A, B, C, amém? Nessa situação que você está lidando, o que importa se acontecer A, B ou C? Não importa. O que importa é não te dobra e segue-me. O que importa, continua não te dobrando diante de Baal e continua me seguindo. Amém? O que importa? Foi a resposta que os amigos de Daniel deram. O que importa se nós vamos entrar na fornalha ou não? Isso é secundário. O que importa é o seguinte, nós não vamos se prostrar. Amém? Deus conservou e continua conservando milhares nesse mundo afora que não se prostram diante de ninguém, senão de Deus. E que precisam ser encorajados nessa hora a se prostrarem mais ativamente diante de Deus. Não só não se prostrar diante de Baal, mas é hora de sermos encorajados e fortalecidos a nos prostrarmos como nunca antes, dizer, Senhor, Tu és o Senhor. Amém. A pressão aumentou, joelho no chão, adoração a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. A pressão aumentou, a iniquidade aumentou, mas nós vamos servir a Deus. Essa é a solução. Cristo
é a resposta da nossa vida. Amém? Cristo é a resposta. E para a gente concluir, esse Senhor, Salmo 23, é o meu pastor e nada vai faltar. Então vamos terminar com o Salmo 23, com esse tom, porque essa é uma promessa gloriosa que nós temos. Quando o Senhor e o pastor é o meu Senhor, nada me faltará. Eu queria poder ler para a gente concluir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar, meu irmão. Ele me faz repousar, que benção é quando Ele nos força a parar. Amém. Deita, te aquieta. Faz criança, né? Uma das coisas que eu acho impressionante é, na minha casa, todo mundo tem um monte de coisa. Quando tu pega o carro, põe todo mundo no cinto e pega a estrada, todo mundo... Aí bate o som. Você está obrigado, está preso no cinto. Deus vai assim, eu vou fazer uma viagem, vou te conduzir. Deita, amém, descansa, refrigera. Amém, Deus tem descanso para nós nessa hora. Leva-me para junto às águas de descanso, que o Senhor, amém, no meio dessa pressão, você encontra o descanso. Aquele descanso, meu irmão, que só existe quem confia plenamente em Deus. Deus proverá, amém. E aí você pode descansar. Refrigera a minha alma, e não é só a alma, como a consciência, toda a nossa vida. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele vai guiar você. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha que lidar com coisas que você, na tua lógica, não deveria ligar, porque não é certo lidar, o que importa é que Deus vai estar contigo. Ele sempre tem o melhor. E eu não vou temer mal nenhum, porque Deus está comigo. Tua vara, teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Pode acaso Deus colocar uma mesa nessa hora, restaurar, visitar, mover? Com certeza. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar.